Jesus, ele cura, irmãos. Ele cura. E ele cura de uma forma tão extraordinária. Ele cura o leproso, ele cura o coxo, ele cura o paralítico. A gente leu, né? Depois os próprios discípulos, né? Não cessou os dons espirituais nos apóstolos, mas a gente vê Filipe, que era um líder ali do baixo clero, né? Que a igreja romana clericalizou, olha só. E a Bíblia vai descrevendo os cristãos operando milagres, amém? Fazendo sinais, prodígios e a cura. A gente viu o evangelho, Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. Mas essa palavra salvação é mais do que, se não há cura, não há salvação, irmãos. Que a cura, a salvação é uma cura espiritual, amém? É a cura da nossa doença espiritual, mas existe a cura física, existe a cura emocional, existe a cura familiar. Quantos e quantos casamentos estão doentes, mas Jesus é o médico dos médicos. Ele cura, ele é especialista em curas milagrosas, amém? E aí a gente vai entendendo, Romanos destaca isso, né? A cura divina faz parte do evangelho. Se não existe o evangelho da cura hoje em dia, então nenhum de nós tampouco possui algum evangelho da salvação para ser pregado. Por quê? Pois a cura faz parte da expiação. Quando Jesus estava na cruz expiando o nosso pecado, que era a doença espiritual, ele estava expiando também as nossas enfermidades. E isso fica claro lá em Isaías 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si o quê? O que que Jesus, a obra expiatória, está deixando evidente, expressa? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diga assim, enfermidades. Ele tomou sobre si, ele levou as nossas doenças, ele levou toda a enfermidade, ele tomou para si. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E aí ele vai esmiuçando. E as nossas dores, irmãos, não tem coisa mais ruim do que dor. Quem já teve dor sabe o que eu estou falando. Eu não tenho dor de nada, irmãos. Mas quando aparece uma dor em mim, eu digo: cara, eu estou com alguma coisa, algum problema. Dor é sinal de enfermidade. Nosso corpo não foi feito para ter dor. E aí hoje muito das nossas dores a questão da modernidade, que nos deixou com uma vida sedentária. O cara não anda mais. Eu comprei um carro, parei de andar. Hoje eu dei uma caminhada, dei lá de casa, peguei a Clícia, a bateria do carro acho que foi pro saco, né? E aí eu peguei, fui, caminhei, peguei ela na academia e subi, desci a ladeira, subi a ladeira. Mas hoje a gente é sedentário. Para ir na padaria vai de carro, e depois vai trabalhar e fica sentado e nem levanta. Fica ali 2, 3 horas sentado trabalhando. É ou não é? E aí está com dores, mas a dor é sinal de enfermidade. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E Ele também, e as nossas dores levou sobre si. Certamente Ele tomou as nossas enfermidades. E muitas vezes, irmãos, a gente vai perdendo essa visão da cura para a gente viver a cura na nossa vida, amém? Certamente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades, e as minhas dores Ele levou sobre si, amém, queridos? E você, quando está com dor, eu já senti dor, irmãos, a gente fica ali. É horrível, é ou não é, queridos? Dor é algo muito horrível. Você não consegue, tem uma frase, né, que sem saúde os sonhos viram cinzas, né? Meu amigo, o caboclo perdeu a saúde, já era. Ele não tem sonho mais não. Ele quer saber de se livrar daquela dor, quer saber de se livrar daquela enfermidade. E eu quero te dizer, o evangelho é o evangelho da cura divina. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, incluindo a enfermidade a minha e a sua. E Ele também levou
sobre si as nossas dores, dores no corpo, dores na alma, dores no espírito, né? Tem pessoas que estão aí que não tem como ser curada se ela não tiver uma vida rendida, dizendo: Jesus, eu preciso de ti, eu sou pecador mesmo. Reconhecer, se humilhar dessa dor no espírito, né? Essa dor da morte espiritual. Mas ele tomou sobre si as nossas dores e nós o reputávamos por aflito. Olha a expiação, querido. Ferido de Deus e oprimido. Deus feriu Jesus, porque ele é o médico dos médicos. Todo médico, ele dá um remédio. Todo médico, ele opera através de cirurgias, de intervenções, de procedimentos cirúrgicos. Mas Jesus não. Ele foi ferido. Ele foi ferido porque ele estava doente? Não, por causa das nossas enfermidades. Deus feriu ele. Irmãos, o sumo sacerdote, e aprofunda bem isso, o evangelho, digo o evangelho, é o evangelho do médico dos médicos. No Antigo Testamento, nesse tempo da expiação, a gente falou muito aqui sobre expiação também, nos cultos da vitória, na aliança de sangue. Quando você vê Jesus indo ao templo, ele vai lá e naquele contexto eles entendiam que era aliança de sangue, porque uma vez por ano, cada judeu ia anualmente ao templo oferecer um animal em sacrifício para expiar o pecado, para cobrir o pecado. E ali, irmãos, aquele animal era sacrificado, era derramado o sangue daquele animal para expiação do pecado, amém? E mais ou menos, eu perdi exatamente aqui o número, mas não é exato, não precisa ser exato, mas tipo, mais de 260 mil animais eram sacrificados no templo de Herodes, né? Ou seja, era um mar de sangue. E o sumo sacerdote no templo levava o sangue de um animal e derramava uma vez por ano para redimir e para expiar o pecado da nação. Agora, queridos, o evangelho é o seguinte: é o Pai entregando o próprio Filho em sacrifício, amém? Expiatório. O sangue de Cristo foi derramado. Por isso que aí, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Deus entregou o Filho dele, queridos, para ser ferido, para que eu e você fôssemos curados, para ser oprimido. Irmãos, olha aqui para mim. Quando Jesus foi imolado na cruz, não acabou o sofrimento dele ali, não. Ficou 3 dias. Sexta-feira ele foi imolado na cruz, mas sexta-feira ele disse: Pai, por que me desamparaste? Ele ficou sem a presença de Deus. Ele foi oprimido, irmãos, sem a presença de Deus. Por quê? Porque todos os pecados de todas as gerações foram sobre ele. Opressão. Ele tomou todos os pecados, os meus, os seus e de todas as gerações. E ele passou sexta, sábado, sendo oprimido ele desceu ao inferno, amém? Mas eu quero te dar uma boa notícia. Pai, por que me desamparaste? Ele desceu ao inferno e foi oprimido e foi ferido pelo pecado, pelo meu e pelo seu pecado. Mas domingo de manhã, Santa Ceia, ele se levantou dos mortos agora, com as chaves do reino, com as chaves do inferno, com toda a cura, amém? Com toda a provisão de salvação, de expiação perfeita, de salvação e de cura. O evangelho é o evangelho da cura do espírito, da cura do corpo, da cura da alma, da cura da família, da cura física, da cura financeira, amém? Ele levou tudo, queridos. E aí no versículo 6, ele foi oprimido, versículo 5 na verdade, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Quantos estão ampliando aí seu entendimento? Ele foi traspassado pelo quê? Pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sexta-feira, Pai, porque tu me desamparaste? E ele expirou. E agora ele pegou o pecado. Ele foi moído, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele pegou tudo, querido. Moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Queridos, a gente era para viver perturbado. Não tem aquela pessoa perturbada que ela faz confusão em tudo que é canto? Tem ou não tem? Às vezes até sou eu e é você. Porque a gente sem Deus, irmão, a gente está perturbado. A gente merece castigo, é ou não é? A gente faz bobagem, a gente peca, a gente erra o alvo. A gente peca em pensamento, peca em palavra, peca em atitude, peca em omissão. Mas a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E eu quero declarar que você pode andar em paz. Ele pegou a tua iniquidade, ele pegou a tua transgressão, e ele pegou e ele absorveu tudo para que eu e você recebêssemos a paz, a cura total, amém? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora olha o evangelho aí, queridos. E pelas suas pisaduras iremos ser sarados um dia. Se Deus quiser, pelas suas pisaduras um dia a gente pode ser curado. Não. E pelas suas pisaduras, na cruz, no caminho do Gólgota, no Calvário, indo lá no inferno, pisando na cabeça da serpente, depois ascendendo aos céus, vencendo a morte, o pecado, o diabo, o mundo, e agora ressurreto, ele venceu. E a Bíblia diz: pelas suas pisaduras, pelo caminho da expiação que ele fez, você e eu já fomos sarados. Será que você pode receber essa cura? Pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. Ali na expiação de Cristo foi liberado o médico dos médicos, o remédio, a cura poderosa veio da cruz do Calvário, e foi derramado o bálsamo, a cura do Senhor. Há um bálsamo em Gileade, há um bálsamo na cruz de Cristo. Sabe o que quer dizer Gileade? Gileade era onde tinha ervas medicinais, mas Jesus é o bálsamo de Gileade espiritual, que tem ervas medicinais, tem cura, jorra a medicina de Cristo. Amém, meus amados? E aí, continuando, um pastor, ele estava, pastor tradicional, no sentido de que não acreditava que a cura existia, que o poder de Deus existia, que tinha cessado lá na igreja apostólica. Esse pastor era um homem de Deus, e um dia ele foi andando. Na época esse pastor pastoreava uma igreja em Detroit, nos Estados Unidos, 1921. P.C. Nelson era o nome dele, pastor de uma igreja tradicional. E aí ele foi atropelado por um automóvel, e os médicos que atenderam ele disseram: ó, a tua perna vai ser amputada. Se tu tiver sorte, tu vai ficar entrevado pelo resto da vida, ficar manco, com as pernas defeituosas, né? E aí ele era um pastor, homem de Deus, mas não cria na cura. Enquanto ele estava lá no hospital, Deus começou a falar com ele e levou no coração dele: diga, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E ele ouviu dentro do coração dele: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Tiago 5,14. Está alguém entre vós o quê? Doente. Leva para o 28 de agosto. Liga para a Unimed, né? Liga para Santa Júlia. Leva lá para o Adventista. Chama os presbíteros da igreja. E o que eles vão fazer? E estes façam oração sobre ele. E estes façam oração sobre ele, fazendo mais algo mais ainda, ungindo com óleo, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nesse contexto bíblico, o óleo era uma ferramenta medicinal. Por isso que há um bálsamo em Gileade. Era muitos ervas medicinais que até hoje, óleo de andiroba, né, óleo de copaíba, tem esse fator medicinal. Mas aí Deus está dizendo assim, ó: usa a unção como um remédio, como algo que vai curar o doente, amém? E aí eles façam a oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E o versículo 15, e a oração, versículo 15, e a oração de quê? Da dúvida, da incerteza, a oração da tentativa. Não, é a oração da fé. Faz o quê?
salvará o enfermo. Salvará o enfermo. Diga, salvação está inserida a salvação das enfermidades. Salvará o doente, o enfermo. E o que mais? E o Senhor o levantará. O enfermo, a primeira coisa que acontece é ficar acamado, ficar limitado. Em dores você tem que ir para a cama, é ou não é? Febre vai para a cama. Enfermidade leva a gente para inatividade, para não ter capacidade laborativa, a gente fica impossibilitado, limitado, né? Mas aí a Bíblia diz: a oração da fé salvará o enfermo, e mais, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ainda tem a salvação espiritual aí, amém? Embutida, salvação espiritual, salvação física, cura espiritual, cura das enfermidades, amém? E aí, queridos, esse pastor, ele não tinha na igreja dele ninguém que fizesse isso. Então o reverendo Nelson tentou desculpar-se diante de Deus, dizendo que na sua igreja não faziam assim. Então o Senhor o fez lembrar de um homem e sua esposa, que eram amigos dele e que criam na unção com óleo, de acordo com esses versículos. O Senhor disse para o reverendo Nelson chamá-los para orar com ele, e assim o fez. Eles vieram, ungiram com óleo e oraram, e ele foi curado. Sua perna não foi amputada e nem ficou entrevada. Amém, queridos? E eu quero declarar que Deus vai curar pessoas aqui essa noite. Há uma unção escorrendo desse altar, há um óleo sendo derramado desse altar para trazer cura, queridos. Eu não sei onde você está, eu não sei se você está com alguma enfermidade, com alguma dor, com alguma doença no corpo, com alguma doença mental. Se você tem alguém na tua casa que está enfermo, eu quero declarar que a unção com óleo está escorrendo desse altar e está sendo derramada. Por quê? Porque você está diante do altar do Senhor, onde tem autoridade espiritual para orar, a oração da fé, e ele ficará curado, ele será levantado pelo Senhor. Ele não vai ficar naquele leito de enfermidade, ele vai se levantar e experimentar a saúde do Senhor. Está alguém doente? Chame os homens de Deus, as mulheres de Deus, e faça a unção, e faça a oração da fé, e vai acontecer cura. Amém, porque Jesus é o médico dos médicos, amém? Jesus é que cura, e o Senhor o levantará, aleluia. Então, diga, a palavra de Deus é verdadeira, e a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17, e o ouvir a palavra de Deus, não é ouvir a dor, não é ouvir as sensações, os sintomas da enfermidade, é ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir aquilo que as pessoas dizem: ó, coitadinho, vai morrer. Não vai morrer, vai morrer no dia que Deus quiser. Mas Jesus é o médico dos médicos e cura qualquer enfermidade. E aí, meus amados, tinha um grande evangelista, pastor, esse é o segundo caso, que ele tinha um ministério muito poderoso, ele conseguia mobilizar muitas igrejas, e ele conseguia fazer grandes reuniões com essa mobilização que ele conseguia fazer dessas inúmeras igrejas. Um homem de Deus, evangelista, mas que também não cria na cura, porque, irmãos, hoje a cura está até prostituída, né? O extremo. Agora, se o cara tiver doença, está com demônio. Não é isso também, não. Amém, queridos? Não é? Mas há alguns anos atrás, irmãos, cura não existia. Ninguém cria em cura. Isso aqui eu estou falando de início aí 1920, 30, onde Deus começou a restaurar essa verdade do evangelho, amém? E aí esse irmão, que era um homem de Deus, ficou doente, e ele contou o testemunho dele. A enfermidade consumiu todo o dinheiro dele. No período de 2 anos ele gastou tudo que ele tinha. Ele tinha na época $10.000 no banco. Acabou os $10.000 e não conseguiu a cura da enfermidade. Ele era um evangelista, levou muita gente a se encontrar com Jesus. E $10.000 hoje é dinheiro, imagina na década de 1920 lá. E por causa daquela enfermidade, ele não gastou só o dinheiro, mas ele também vendeu a casa dele para tratar e tentar se curar daquela enfermidade. Vendeu o automóvel dele, vendeu
a biblioteca que ele tinha de livros, apesar de receber, com esse investimento financeiro dele, ele receber o tratamento de ponta dos médicos que existiam naquela época, ele não melhorava, continuava enfermo.